Ah, foi. Bom, gente, alguém quer apresentar? Acho que quem teve a ideia aí pode apresentar, né, Tiago? Nem para facilitar a minha vida, né? Tá, vou tentar dar uma introduzida. Mas, bom, para quem não me conhece, né, tem várias pessoas a mais do que eu normalmente tinha. Eu sou o Thiago, alguns me chamam de Zambelan, e eu dou a frente 1 de matemática, que é log, potências, raízes, matrizes, essas coisas. Aí eu gosto muito de matemática, dá para ver, só que eu também curto outras matérias e eu acho que é interessante tentar conectar esses conteúdos, porque querendo ou não, quando você chega no vestibular, muitos dos conteúdos que vão aparecer na hora da prova, eles vão tentar misturar aquilo para tentar relacionar também com a vida cotidiana. Nesse momento, é muito difícil você desassociar tudo da biologia, justamente por causa do caos que a gente está vivendo e todas essas coisas. Então, eu chamei a melhor equipe da face da Terra, que é a biologia, para pedir uma ajuda. Aí elas vieram com todo amor e vão tentar melhorar até a matemática, né? Dando essa aula meio interdisciplinar, assim. E eu acho que o objetivo mais é a gente ter essa conversa, assim. Não é uma aula com conteúdo super denso, até porque tudo foi a gente que montou e tal, mas é isso, tentar conversar um pouco sobre o que está rolando e tentar misturar a biologia e a matemática. Acho que é isso. Obrigado por todo mundo que veio hoje. Espero que aproveitem. Acho que é bem isso mesmo. E, enfim, acho que a gente pode começar. Pode passar, Zé. A gente meio que estruturou a aula em algumas partes, então a gente vai começar com a biologia. Eu e a Ju, a gente vai falar um pouquinho sobre o vírus em si, um pouco do histórico, a estrutura do vírus. Aí depois a gente vai passar para a matemática, né, na parte da transmissão, e a Carol vai fechar falando um pouquinho sobre a mutação do vírus e por que é tão difícil desenvolver uma vacina. Então, ficou dividido mais ou menos assim. A gente tem 1 hora e meia de aula, mas o nosso objetivo é não ocupar esse espaço, que é bastante tempo mesmo. Então, vamos lá. E aí, qualquer dúvida, acho que dá para vocês mandarem no chat e a gente vê depois. Mas é isso, assim, vai ser bem dinâmico, porque vai ter bastante gente falando. Bom, eu vou começar apresentando um pouquinho sobre o Covid, né? Sobre o corona. E acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que o coronavírus é uma família de vírus, né? Que já foi descoberta há muito tempo atrás, lá pela década de 30. E eles ganharam, essa família ganhou esse nome justamente por esse formato de coroa mesmo, né, que tá na imagenzinha vermelha. E a partir de então é uma família bem conhecida, né? E esses vírus, eles são muito comuns em pessoas e animais, né? E eles podem ter muitos hospedeiros. Então pode ter um camelo, morcego, gato, humano. E nos seres humanos, né, o vírus comum geralmente causa uma infecção que é muito parecida com a gripe comum. Não é o mesmo vírus, mas é uns sintomas e os efeitos bem parecidos. E a maioria das pessoas é infectada por esse vírus em algum momento da vida, só que ele acaba se resolvendo por conta própria, né? O grande problema e o que é mais raro é quando um vírus que ele está nos animais, né, um vírus que é transmitido dos animais, passa a ser transmitido para os seres humanos. E a gente já teve 2 casos antes de 2019 em que isso aconteceu. Um desses tipos raros foi em 2003, com o SARS 2003, né? E SARS depois tem a sigla, mas é uma sigla em inglês que se refere a uma síndrome respiratória aguda grave. E a gente também teve em 2012, recentemente, né, no Oriente Médio, esse vírus sendo transmitido nos camelos. Então, nesses 2 anos, a gente teve um cenário bem grave, assim, o vírus acabou chegando muito rápido em 29 países, mas
o que a gente tem atualmente é um outro tipo de vírus, que depois a gente vai explicar um pouquinho melhor. Pode passar, Zé. Aí, isso é um pouco para exemplificar que esse é o grande problema, né? Quando a gente tem o vírus sendo transmitido entre os animais, para depois passar para os seres humanos e começar a ser passado de ser humano em ser humano, né? Uma coisa que eu acho que é válido ressaltar, e até a Carol que apontou, quando a gente estava estudando isso, é que não é consensual e que os morcegos, por exemplo, são os grandes causadores da pandemia, né? Alguns estudos eles têm apontado que existe um hospedeiro intermediário que a gente não sabe ainda. E isso tudo porque não tem 100% de similaridade entre os genomas dos vírus isolados no morcego e o genoma do vírus isolado no ser humano. Então, há essas divergências ainda, e isso ainda é objeto de estudo. Bom, pode passar. Aí aqui algumas terminologias, né? Acho que a gente acaba se confundindo, mas o que a gente fala que é o Covid-19 é a simplificação do nome da doença, né? Então, é a doença do coronavírus de 2019 e o SARS-CoV-2, né? É o nome do vírus, né? E ele é o 2 justamente porque em 2003 a gente já tinha um vírus semelhante. Então, ele é a segunda... número 2, né? Então, é só para não confundir mesmo o que é o SARS-CoV-2 e o que é o Covid-19. Pode passar. E aí, qual que foi a particularidade desse ano, né? Uns aspectos um pouco mais históricos. Em dezembro de 2019, né, em Wuhan, que é uma capital de uma província da China Central, foram notificados alguns casos de pneumonia grave. Então, eles não era uma pneumonia muito usual, então por isso que levantou bastante alarde. E os pacientes apresentavam sintomas de tosse seca, febre, e o que aconteceu foi que foi se proliferando de forma muito rápida, né? E conforme o tempo foi passando, eles foram descobrindo que o que era a origem dessa transmissão era o mercado de comida marinha dessa capital, né? E era onde tinha muita venda de vertebrados e invertebrados. E o que aconteceu foi que, por ser um mercado, né, que está, enfim, comercializando internacionalmente, isso facilitou a disseminação do vírus. Então, o que a gente teve foi que... Pode passar, Zé. Em 11 de janeiro, né, a gente teve a primeira morte na China pelo coronavírus. Já dia 13, a gente já tinha sinais de que o vírus já tinha ido para outro país, né, para a Tailândia. Dia 20 de janeiro, a gente teve o primeiro caso nos Estados Unidos. Se eu não me engano, dia 24, a gente teve 3 casos na Europa. E aí, logo em março, já foi decretado pela Organização Mundial da Saúde que era uma pandemia global. Então, a partir disso, começaram a ser encaminhados as medidas para contenção. E aí, acho que a partir de agora, a Ju vai assumir e ela vai explicar um pouquinho da transmissão. Oi, gente, tudo bem? Eu queria pedir desculpa pela câmera, primeiro de tudo, porque minha internet está meio ruim, então ia ser ou a voz ou a câmera. Mas vamos lá, né? Benefícios do EAD. Formas de transmissão. Então, eu acho que forma de transmissão, todo mundo está meio cansado, né? A televisão, desde o começo da pandemia, faz questão de todos os dias nos lembrar como o Covid já é transmitido, mas tem algumas coisas que eu acho importante, nunca é demais falar, né? A primeira coisa que eu acho bem crucial é a gente entender que o coronavírus, ele é transmitido por via respiratória. E isso vai ser muito importante da gente ter em mente quando a gente for passar pelo próximo slide, para entender o porquê que essa disseminação do Covid foi tão rápida. Mas vamos lá, se ela passa por via respiratória, então a gente vai ter que uma grande maneira de se passar vai ser por meio das gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro. Tá aí por que a gente tem que usar em todos os lugares a máscara. A gente está evitando que as nossas gotículas de saliva saiam, né, ou entrem em contato com o ambiente, da mesma forma que as gotículas de saliva das outras pessoas entrem em contato com as nossas mucosas também. Toque o aperto de mãos contaminadas da mesma forma, tá aí o porquê que a gente fica usando álcool em gel, parecendo uns malucos em todo quanto é lugar. E aí,
objetos ou superfícies também podem estar contaminados. Corrimão, porta, embalagem, qualquer tipo de superfície, basicamente, pode ter ali o Covid e a gente pode ali entrar em contato, coçar o olho, coçar a boca e entrar em contato com as nossas mucosas. E aí a gente acaba contraindo o vírus. Pode passar. E aí a gente faz a pergunta de, como a Isa falou com a gente, por que foi tão rápido, né? Quando a gente olha para o começo do ano, a gente está vendo, em janeiro tem um rolê que está acontecendo na China, tá na China, a gente tá feliz no Brasil, tá na China, não sei o que, do nada, em março virou global, o negócio se espalhou, e tipo, por que isso aconteceu de uma maneira tão rápida? Quais foram os fatores que explicam essa rapidez de disseminação inicial da Covid-19? Quando a gente está falando de disseminação inicial aqui, esse inicial significa um período de tempo em que ainda não existiam políticas públicas de prevenção. Então, até os países conseguirem criar políticas públicas, por que se disseminou de uma maneira tão rápida? E aí, uma pesquisa da Unicamp, junto com a Universidade de Barcelona, eu acho que também Carol Tudo, maravilhosa universitária, mandou pra gente, elencou alguma dessas desses possíveis fatores. O primeiro que a gente vai falar é a população menos exposta aos raios UV e com menor nível de vitamina D, o que poderia ter uma alteração na resposta fisiológica, imunológica também. Aqui, foi até um ponto engraçado que a gente conversou, a ideia é de que... Pode voltar, Zan. Isso foi. A ideia é de que, com menor nível de vitamina D, né, que a gente sabe que é uma vitamina que precisa da exposição solar, com menor nível de vitamina no nosso corpo, a gente teria uma maior tendência a gente tem uma alteração fisiológica. Tá? Então, o nosso equilíbrio do nosso corpo estaria, de alguma maneira, prejudicado, que prejudica de uma forma natural a nossa resposta imunológica. Isso explicaria, claro, isso numa concepção muito mais europeia do rolê, porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem incidência de raios solares a país tropical e tudo mais, mas é só para a gente ter algumas ideias. Maior proporção de idosos também, maior número de turistas internacionais nos primeiros dias da pandemia, naquele primeiro momento ali em que a gente estava tendo o Covid e tudo mais, não tinha-se muita certeza do que estava acontecendo e os turistas continuavam viajando, então acabou que esse número de turistas em várias localidades também ajudou. Os países em que a doença chegou primeiro demoraram para criar medidas de prevenção, teve aquele momento em que ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, não sabia como prevenir, aonde que estava o problema, e isso também corroborou para que essa disseminação fosse mais rápida. Maior taxa de urbanização, ou seja, a gente tem grandes conglomerados de pessoas em locais específicos, tudo bem? O que ajuda também esse contato, o contágio e a disseminação, e hábitos de saudação que envolvam contato físico. Isso daí a gente é brasileiro, a gente entende, né? Abraço, beijo, aperto de mão, parece besteira, mas não é, né? Então a gente está acostumado, quando a gente sai, por exemplo, e usa máscara, é esquisito você falar com alguém e não poder abraçar, é estranho, vai contra os nossos hábitos. Pode passar. E aí, esse é o último slide que eu vou falar com vocês, basicamente a gente entender por que o Covid, por que o coronavírus, ele mata, né, no final das contas. O que acontece com o nosso corpo quando a gente entra em contato com o vírus, que gera tanta mortalidade, assim, quanto a gente está vendo. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o vírus, ele vai causar uma coisa parecida com uma síndrome respiratória aguda grave. O que é isso? O vírus, ele vai atacar o nosso sistema respiratório, tudo bem? O que vai acontecer? Ele vai atacar principalmente o pulmão, podendo levar a uma pneumonia, que é uma inflamação aguda, na verdade, tudo bem? Você vai ter toda uma dificuldade de respiração e, por consequência, de oxigenação do seu corpo, que vai gerar ali uma série de outros problemas. Inclusive, um desses problemas é a formação de muco, que vai atrapalhar até mesmo o que a gente fala que é essa troca de gases, tudo bem? Entre você conseguir respirar de uma maneira efetiva e conseguir expelir o CO2. Tanto é que muitas pessoas, teve todo aquele treta de muitas pessoas tendo que ser entubadas porque não conseguiam ali respirar de maneira efetiva, e aí teve todo o problema que a gente está sabendo da política pública de os respiradores eram caros e tudo mais. Além disso, o coronavírus ele também pode atacar a regulação da pressão arterial, sobrecarregar o fígado. Na verdade, o que vai acontecer é que em alguns indivíduos com o Covid,
eles vão apresentar uma resposta imunológica maior e mais demorada, tudo bem? Lembrando que uma resposta imunológica, ela depende muito de pessoa para pessoa, é uma coisa que vai muito de cada um. A gente, claro que a gente tem ali o que é o modelinho ideal, mas isso varia muito. Em algumas pessoas, essa resposta ela é mais demorada, o que pode levar à geração de coágulos e de danos no fígado e no coração. E aí, por fim, e aí isso também é uma coisa que a gente está ouvindo desde o começo da pandemia, são as pessoas do grupo de risco, né? Pessoas que possuem as doenças crônicas e qual é a relação dessas doenças crônicas com o Covid. As pessoas, os indivíduos que possuem doenças como diabetes, obesidade, pressão alta, ali também no começo a gente até tinha a ideia de que só atacaria os idosos, mas depois veio por terra, mas pessoas com doenças crônicas como essas têm um risco maior de infecção severa. Por uma razão muito simples, gente, é pensar que essas doenças, de alguma forma, debilitam o nosso corpo ou atrapalham alguns sistemas e o metabolismo do nosso corpo. Então, faz sentido que pessoas que possuem essas condições crônicas tenham mais dificuldade ou tenham mais propensão a ter uma versão mais severa da COVID. Tudo bem? E aí, aqui eu passo para a Mati. E é isso, pessoal. Opa, sou eu. É muito rolê aqui, são muita tecnologia, tá complicado, mas vamos lá. Bom, gente, começou a matemática, né? Apareceu letras, mas é bem tranquilo. Vamos recapitular um pouco o que está acontecendo, né? Bom, a pandemia ela se espalhou e se espalhou muito rápido. E só que é importante que a gente saiba um pouco de que maneira ocorreu essa distribuição de pessoas contaminadas, talvez até se tem tendência de aumentar, se isso tem tendência de diminuir ou de se estabilizar. Querendo ou não, as pessoas precisam saber uma situação futura de tudo isso. Só que, né, como que a gente vai saber essa previsão futura ou algo do gênero? A gente consegue criar alguns modelos matemáticos de como essa contaminação global, essa contaminação dentro do Brasil está acontecendo. E uma das maneiras mais simples de ver isso é a média móvel. Média, a gente viu, né, quem estava tendo aula comigo, a gente viu há 2 semanas atrás, que existem vários tipos, mas as principais é a média aritmética, que está aqui, a média aritmética, e a média ponderada. A média aritmética, você pega tudo e divide pelo número de termos. A média ponderada, como numa notas de faculdade, né, tem pesos diferentes, e daí você multiplica o peso da primeira coisa com a primeira coisa, soma tudo e divide pelos pesos. A gente não vai entrar tanto na questão matemática, porque não interessa tanto. Mas o que a gente precisa entender sobre a média móvel? Ela, assim como a média aritmética e a média ponderada, ela vai mostrar um valor que é semelhante a todos, é um valor médio, né? E ela vai variar conforme o tempo. Como assim? Se você tem algo acontecendo e existe uma variação, a média móvel pode ser interessante. Vamos tentar num caso prático. Ó, o exemplo prático da média móvel, que antes da pandemia, antes de tudo isso, ela era muito utilizada na bolsa de valores ou até em compras de mercado, em economia no geral. E como que ela funciona? Imagina que você tem um produto que está indo na bolsa de valores. E esse produto, na bolsa, ele tem uma variação de preço. E é interessante que você saiba como essa variação está ocorrendo. Porque, dependendo, isso pode ser bom para você, quando a variação está sendo positiva, e daí você vai ter mais lucro. Mas também é interessante que você saiba como está sendo essa variação de uma forma negativa, para ver se você vai ter muito prejuízo. E como que você faz isso? Como que você faz essas previsões? Bom, eu peguei essa tabela que está em inglês, mas é um exemplo da Bolsa de Valores, como eles encontram lá. Sério, não vejo os números, entenda a lógica.
Aqui, ó. Aqui, ó, o preço da coisa é tudo 22, 23 reais, por aí. E aí, a média móvel é o seguinte: você vai fazer a média dos 10 dias anteriores, ou dos 7 dias anteriores. Porque daí, fazendo a média dos dias que vieram antes, você consegue fazer uma tendência do que está rolando. Ou seja, fazendo a média dos dias que aconteceram antes, você consegue ver se está acontecendo uma tendência a estabilizar, se está subindo muito alto, se está diminuindo muito. Enfim, a média móvel ela vai ser uma média de dias anteriores. Vamos ver isso num gráfico, que eu acho que fica bem mais claro. Ó, esse gráfico preto aqui, essa linha preta, é os preços. Os preços vocês veem que variam muito e variam muito diariamente. A média móvel é essa parte rosinha e ela consegue mostrar a tendência desse preço. A partir do momento que a curva começa a ficar um pouquinho mais reta ou ela está muito íngreme, os economistas conseguem ver se, meio que prever, se a tendência vai ser de aumentar muito ou de diminuir. Por exemplo, quando um economista vê esse gráfico aqui, ó, eles veem que o ângulo do gráfico está começando a estabilizar. E está estabilizando e quando vê, ele começou a subir um pouco. Bom, se subiu com uma taxa muito alta, significa que o gráfico tem uma tendência a crescer. E foi o que aconteceu. O gráfico cresceu. Mas isso é em bolsa de valores, isso não interessa tanto. Vamos ver num caso prático. Alguém mandou uma mensagem no chat? Se alguém tiver. Ô, Leandro, você me avisa se alguém tiver alguma dúvida. São várias coisas aqui ao mesmo tempo. Eu Mas vamos ver. perguntei, a Ruth também perguntou, mas eu posso falar depois, não tem Manda, problema. pode falar. Eu vou falar primeiro, se eu perguntei, aí a Carol falou que era spoiler. Eu falei, alguém pode me dizer por que estão falando que irá ocorrer o segundo surto de coronavírus? Como as pessoas sabem disso? Tá. Por causa dessa média? E aí a Ruth perguntou, eu faço essa média e eu comparo ela em relação ao que aqui para ver qual é a tendência ou o valor mais recente? Tá, eu posso Você falar. consegue. Tipo Fala. assim, eu fiz uma média de 10 dias anteriores. Aí, como que eu vou comparar? Eu vou usar esse número, eu vou olhar ele em relação ao quê? Aí, tipo, o Michel colocou aqui que é em relação às outras médias. Mas quais outras médias? Eu tenho que ter um número de dados muito grande para eu poder usar essa média, então? Essa média. Sim, quanto nova? mais dados, melhor. Quanto mais dados você consegue ver a tendência geral. Ó, olha esse próximo gráfico aqui, ó. Vai, passou? Ai, meu Deus do céu. Passou. Aí. Eu peguei esse gráfico conforme o número de casos numa cidade do interior, que parece muito na onde eu tô, que é Mogi Guaçu. E, bom, esses são os dados de julho desse ano. E o número de casos está representado pelas barras laranja, né? O número de casos de cada dia. E a média móvel está representada por essa linha branca. Não só a linha branca é mais fácil de interpretar se está crescendo ou não, porque tem vários dias que tem o número de casos repetidos, né? E daí parece que o gráfico está estabilizando, mas olhando a linha branca dá para ver que ele está crescendo. Então, essa média móvel, você vai fazer o seguinte, né? Você escolhe um dia, pega no caso da COVID, o período normalmente é sempre semanal, ou seja, 7 dias. Então, você escolheu um dia, faz a média dos 7 dias anteriores e faz esse gráfico em linha. Com isso, se a linha tiver íngreme, é uma tendência forte que esse gráfico vai continuar crescendo. E foi o que aconteceu. Se você vê, né, o ângulo está bem íngreme, então em julho estava crescendo muito. E daí eles conseguiram ver que não ia parar tão cedo, justamente por causa dessa média, assim. Então, eu respondi a sua pergunta?
respondi as perguntas que apareceram. A Ruth falou que sim. Ô, Zé Malan, deixa eu te perguntar, para saber uma média segura, a gente precisa, no mínimo, 7 dias mesmo? Não, ó, então, a média é calculada dos 7 dias anteriores. Mas para saber o que está rolando, você precisa analisar uma quantidade boa de dias, sabe? Ó, olhando o gráfico anterior, eu peguei um mês, né? Um mês são 30 dias. Então dá para ter uma análise boa já do que está acontecendo. Se você pegasse, por exemplo, nesse gráfico aqui, que são 8 dias, né? Não dá para. Parece que, ó, se você olhar a linha branca, parece que ela tá uma reta quase, né? Parece que não está crescendo. Vai estabilizar, acabou a pandemia. Mas olhando numa quantidade grande, você vê que o gráfico está bem íngreme. Então a tendência era crescer bastante, e cresceu, né? Mas só para fixar, então, como que a gente calcula essa média móvel que pode aparecer, né? Se a gente escolher o último dia, né? Não é o último dia do mês, né? Porque julho eu acho que tem 31 dias, mas só por exemplo, o dia 30. Você escolheu o dia 30, para calcular esse ponto aqui, ó, esse pontinho branco, você vai pegar os 7 dias anteriores e fazer a média aritmética deles. Aí, ó, a média aritmética vai ser 56 mais 56 mais 56 mais 52, né? Dividido por 7. Aí deu 53,71. Aí que tá aqui, esse pontinho branco. Quando você faz isso para todos os dias, você consegue montar um gráfico interessante. E daí, como que você consegue ver se a tendência é crescer, se a tendência é diminuir? Você consegue ver pelo seguinte, ó. Se a variação, conforme a variação entre as médias, de 2 semanas, normalmente, que é um prazo interessante. Se pegou 2 semanas, se no começo dessa semana, para o final, aumentou 15% a média, significa que a tendência é continuar crescendo. Se do começo da semana, da primeira semana até o final da segunda, diminuiu 15%, significa que a tendência é diminuir. E se ficou no meio, a tendência é estabilizar, tá? Então, é isso que significa esses valores aqui. Que se da primeira semana para a segunda cresceu 15%, a tendência é crescer. Diminuiu 15%, a tendência é diminuir. Alguma dúvida? Bem, então... A Ruth perguntou, no caso dessa média móvel, é como a média normal. Difere em como eu vou fazer a análise dos dados, é isso? Como assim? Você consegue falar por áudio? Ô, Ruth, manda aí liga o microfone. Tipo assim, eu vou calcular a média normal. Só que aí eu vou chamar de média móvel, porque eu vou usar ela para fazer uma análise, que daí eu vou fazer essa e olhar qual está sendo o comportamento. Então é por isso que ela tem esse nome. Sim. Ela é uma média normal, é uma média aritmética, como a gente já viu, como você faz nota da prova. Só que a média móvel não é só um valor, são vários, né? Então você pega um conjunto de dias, por exemplo, e daí você vê o quanto ela variou, qual foi a mudança dela. Porque ela não é fixa, não é um valor fixo, ela é um valor móvel. O importante dela é você ver essa variação, né? E com essa variação você consegue ver se a tendência é crescer, se a tendência é diminuir ou se estabilizar. Rosan, o surto que teve é porque ele, em comparação às outras semanas, aumentou 15%, por isso que eles estão falando que vai ser o segundo surto? É provável, é provável. Eu não sei o valor certo, mas pela tendência, 15% é uma aproximação geral, mas os economistas estão vendo isso aí, o pessoal que manja de estatística falou que essa é a tendência. Então, é provável que seja por causa disso. Beleza, Zan. Já me falaram que vai ser spoiler, foi mal.
Provavelmente alguém da matemática vai ver isso aí. Acho que é o Michel ou o Giovanni, não sei. Já agradeço eles terem participado também. Mas é isso. Finalizo aqui minha parte. Espero que tenha gostado. Bom, sou eu agora. Galera, vocês devem conhecer a minha voz, mas geralmente eu não gravo o meu rosto, porque o jeito que eu achei para gravar foi gravando a folha de papel e tal. Então ficou meio confuso. Não imaginava como eu sou. Esse sou eu. Prazer, Giovanni. Se puder passar para mim, por favor. Eita, nós. Se puder passar o slide, por favor. O computador travou, perdão. Esse não é o seu? Não tá aparecendo o seu último de tendência aumentou. Aí, foi. Perfeito. Ah, tá. Bom, galera, o que a gente vai falar agora foi a matéria que eu dei essa semana justamente. A gente vai falar sobre progressões e o aumento de casos. Eu trouxe essa notícia, não é bem uma notícia, é uma pesquisa, que foi, eu vi a pesquisa, mas eu vi pelo site da Exame, certo? Aí eles colocam que o indivíduo infectado por coronavírus pode contaminar até 5 pessoas. Bom, isso é muito importante para a gente conseguir ver um pouco de progressão. Se puder passar de novo, por favor. Bom, beleza. Por que a gente vê que no caso da transmissão é uma progressão? Porque cada pessoa vai contaminar 5 pessoas. Então, uma pessoa contamina 5. Essas 5 pessoas, cada uma vai contaminar 5. Então, são 25 pessoas contaminadas no terceiro nível de contaminação. Então, o que a gente vê é uma progressão geométrica, que a cada nova contaminação, a gente aumenta, a gente multiplica por 5. Então, é uma progressão geométrica com razão 5, a quantidade de pessoas contaminadas nessa nova fase. Eu queria fazer um cálculo com vocês, basicão, de quantas pessoas são contaminadas quando a gente usa e quando a gente não usa máscara, usando uma outra estatística. Primeiro eu vou dar uma lembrada nas fórmulas que a gente viu essa semana, que é a fórmula de termo geral da PG, ou a fórmula do enésimo termo, que é a fórmula de que AN é igual a 1 multiplicado por Q elevado a N menos 1. E a soma dos termos da PG, uma PG finita, né, que a gente sabe todos os termos, a gente não está contando até infinito, que a soma dos N termos é igual a A1 multiplicado pela razão elevado a N, que é a quantidade de termos, menos 1 sobre Q menos 1. Se puder passar. Bom, agora para a gente fazer uma comparação prática. A gente vai tentar fazer o cálculo da quantidade de contaminados na sexta contaminação. Então, uma pessoa que vai contaminar uma pessoa, essa pessoa vai contaminar outra até chegar no 6. A sexta pessoa contaminada numa linha reta, certo? Então, vamos lá. Ó. A gente vai usar a nossa fórmula, que é o A6, porque a gente quer saber os 6 termos. O sexto termo, desculpa, vai ser igual a 1 vezes a razão elevada a 6 menos 1. O N a gente já sabe que é 6, porque são 6 termos. É o sexto termo que a gente está tentando descobrir. O A1 a gente já sabe que é 1, porque é a primeira pessoa que foi contaminada, a gente está contando assim. E a gente quer descobrir o A6, e a nossa razão é 5. Quando a gente faz isso, o nosso A6 vai ser igual a 1 vezes 5 elevado à quinta potência. Um número multiplicado por 1 é ele mesmo, então 5 elevado à quinta potência vai ser 3.125. Ou seja, no sexto nível de contaminação, a gente tem 3.125 novos contaminados. Se puder passar para o próximo, por favor. E pulou um. Volta, por favor. Ué, tinha mais um slide. Bom, eu vou só falar esse slide, porque não sei o que aconteceu. Acho que de repente trocou a ordem aqui. Mas a gente estava fazendo a soma da quantidade de contaminados até a sexta linha de contaminação. Então, na primeira linha, a gente tem uma pessoa. Na segunda linha, a gente vai ter 5, porque essa primeira pessoa vai contaminar 5 pessoas. Na terceira linha, a gente vai ter 25, porque cada uma dessas 5 pessoas vai contaminar mais 5. Então, são 25. Na terceira linha, a gente vai ter 125. Na quarta, a gente vai ter 625. Não, desculpa. 1, 5. Na segunda é 5. Na terceira é 25. Na quarta é 125. Na quinta é 625. E na última, como a gente já viu, é 3.000... Desculpa, volta, por favor. É 3.125, certo? Quando a gente soma tudo isso, vai dar, se eu não me engano, 3.906, se eu não me engano. Porque a gente jogou na fórmula, usando aquela fórmula da soma. Eu tinha colocado slide, eu não sei o que aconteceu. Mas vamos continuar só para a gente conseguir fazer uma comparação. Então, pode ir para a próxima agora. Bom, agora a gente vai falar da diminuição da proliferação quando a gente usa máscara. Eu trouxe aqui uma outra pesquisa do instituto que coloca que o uso de máscara por infectados reduz em até 75%
a chance de contaminar sadios, e os sadios, as pessoas saudáveis que usam máscara, têm redução de 50% da chance de se contaminar. Passa o próximo slide, por favor. Aqui é a contaminação com máscara. Então, 75% de 5. 3,75 a menos de contaminação. Então, cada pessoa, se o contaminado usar máscara, ele só vai contaminar 1,25 pessoas. É um número quebrado, mas como a gente usa muito, uma quantidade muito grande, a gente tem esses números quebrados mesmo. Não dá para contaminar um quarto de pessoa, mas vocês entendem que é quando a gente diminui, certo? E 50% de 1,25, porque essa pessoa saudável, se ela também estiver usando máscara, ou seja, se ambos estiverem usando máscara. Então, se a pessoa doente estiver usando máscara e a pessoa saudável estiver usando máscara, a gente vai ter 0,6 novas contaminações. Ou seja, não são todos os doentes que vão estar contaminando. Para a gente arredondar, para a gente só conseguir entender a diferença, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai arredondar para 1. Então, digamos que cada doente, usando máscara, e as pessoas saudáveis também usando máscara, contamine uma pessoa. Passa, por favor, para o próximo slide. Então, vamos descobrir quantas pessoas são contaminadas na sexta fase de contaminação, exatamente como a gente fez, quando não se usava máscara. A gente joga na fórmula do mesmo jeito. Então, o A6, ou o sexto termo da nossa PGE, é igual ao A1 vezes a razão elevado a 6 menos 1. Então, o A6 vai ser igual a 1, porque a gente já descobriu que o A1 é 1, a gente está falando de uma pessoa só contaminada. A nossa razão agora é 1, porque só uma pessoa nova, ela só vai estar contaminando mais uma pessoa. Então, vai ser 1 vezes 1 elevado a quinta. 1 elevado a quinta é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, no sexto nível de contaminação, a gente vai ter uma pessoa. Em vez de a gente ter 3.125 novos contaminados, a gente vai ter um novo contaminado. Passa para o próximo slide, por favor. Aqui, quando a gente soma os contaminados até a sexta contaminação. Aqui, em vez de a gente usar aquela outra fórmula que eu tinha mostrado para vocês, a gente só tem que multiplicar o A1 pelo número de termos que a gente está somando. Por quê? Porque a nossa razão é 1. E quando a nossa razão é 1, a gente tem uma PG que a gente chama de constante. E na PG constante, todos os termos são iguais. Então a gente não pode jogar na fórmula, porque aquela fórmula é para quando a gente tem uma razão acima de 1 ou abaixo de 1. Aí a gente pode usar as fórmulas. Mas aqui a gente só tem que multiplicar o A1 pela nossa quantidade de termos, certo? Pela quantidade de termos que a gente quer multiplicar. Então, a gente sabe que o A1 vale 1 e a gente quer 6 termos. Então, o que a gente vai fazer? 1 multiplicado por 6. Então, ao total, a gente tem 6 contaminados quando todo mundo usa máscara. Passa para o próximo slide para mim, por favor. Aqui, olha, esse cálculo de 3.906 era a soma que eu tinha colocado para vocês, mas eu não sei o que aconteceu. Mas, então, a gente tinha 3.906 contaminados antes, quando ninguém usa máscara. E a gente tem 6 contaminados quando todo mundo usa máscara. Ou seja, são 3.900 casos de diferença com o uso de máscara. Então, se todo mundo usar máscara, a gente diminui e muito. Porque, pensa, a gente estava começando com um contaminado. Um contaminado gerou 3.906 novas contaminações. Agora, quando a gente usou máscara, um contaminado, até o sexto nível, gerou 6 novas contaminações. Então, é muito menor, é muito importante o uso de máscara nesse momento. Agora, quem vai continuar aqui com a gente é o Michel. Oi, gente, tudo bem? Não sei se vocês me conhecem, mas eu sou plantonista de matemática. Às vezes eu substituo aulas de geometria. Mas, enfim, trazendo um pouco o que o Zan e o Giovanni falaram, a gente vai agora usar algumas ferramentas matemáticas para responder uma pergunta muito atual e muito importante, que é: será que os casos estão aumentando? E vou trazer alguns dados a gente vai analisar alguns dados do governo, e o primeiro gráfico que a gente tem é esse de casos novos por dia no estado de São Paulo. E eu peguei o estado de São Paulo porque é um pouco mais contido, tipo, menos espaço para analisar e fica mais preciso. E se vocês olharem esse gráfico, vocês podem perceber que é um pouco difícil você enxergar algum tipo de tendência nele, porque, tipo, às vezes tem uns vai e voltas, uns zigue-zagues, e é um pouco complicado. Então, o que a gente vai fazer é pegar alguns dados bem atuais, das últimas semanas, e a partir desses dados analisar essa pergunta: será que os casos estão aumentando? Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem um lindo calendário aí de novembro de 2020, e a gente tem aqui as 3 primeiras semanas. A gente está na 4ª semana de novembro, e a gente vai analisar as 3 últimas semanas, que são, tipo, as semanas que a gente tem os dados completos. Então, a gente vai ter a semana 1, que eu vou chamar de A1, para a gente utilizar alguns termos de progressão e média móvel, enfim, que a gente está utilizando até agora. Vai ter a semana 2, que eu vou chamar de A2, e a semana 3, que eu vou chamar de A3. E o que a gente vai fazer para facilitar nosso cálculo, para a gente saber se os casos estão ou não aumentando? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar a média móvel que o Zan trouxe para a gente.
como que é a média móvel, que nem ele disse, a gente vai pegar os casos de cada semana, somar e dividir por 7, porque a gente quer saber a média de cada semana. Então, da semana 1, vai somar todos os casos de todos os dias especificamente e dividir por 7. Vai descobrir a média da primeira semana. Na segunda semana, fazer a mesma coisa, somar todos os casos, dividir por 7 e assim por diante. A gente vai comparar os 3 valores. Pode avançar, por favor, Zé. Então, aqui tá as continhas bonitinhas, chatas, mas enfim. E fazendo essas contas, a gente vai descobrir que na semana 1, ou que eu chamei de A1, a média de casos de infecção foi de 2.630, aproximadamente. No caso da segunda semana desse mês, foram de aproximadamente 4.697. Então, você consegue perceber que tem um aumento relativamente grande. Mas, e aí a gente analisar a terceira semana, faz a média da terceira semana, a gente descobre que o número de casos médios é de 5.429. Então, vocês conseguem perceber uma certa tendência de aumento. Então, pode passar, Zé? Eu fiz um gráfico bonitinho aí para mostrar justamente os casos médios desse mês de novembro por semana. Então, primeiro 2.630, depois 4.697, e por aí vai. Dá para ver esse gráfico aumentando. Pode passar. E a gente vai além ainda. A gente não vai só responder a pergunta de será que os casos estão aumentando, que a gente já respondeu, eles de fato estão aumentando. Mas a gente vai perguntar em quanto que esses casos estão aumentando, ou em que medida que eles estão aumentando. Pode passar, Zé. A gente vai utilizar aqui os conceitos que o Giovanni trouxe de proporções, utilizando os dados de cada semana. E como que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados da primeira semana e comparar com a segunda semana, através de uma razão de multiplicação. Então, nesse caso, está se tratando de uma progressão geométrica. Então, a gente vai utilizar uma razão, que eu vou chamar de Q, para comparar tipo, o quanto tipo, de casos aumentou da primeira para a segunda semana. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa da segunda para a terceira semana. Se vocês perceberem, eu estou usando duas incógnitas diferentes. Eu estou usando Q e Q'Linha. E eu vou explicar logo mais por que são duas incógnitas diferentes. Pode seguir. Então, a gente vai descobrir, tipo, fazer como se fosse uma equaçãozinha mesmo. 2.630 vezes Q, que é a nossa incógnita, igual a 4.697, que é, tipo, o número de casos na segunda semana, para a gente saber o quanto que aumentou. Mesma coisa da diferença da segunda para a terceira semana. Utilizando a razão que eu chamei de Q'Linha, você monta uma equaçãozinha bonitinha, 4.697 vezes Q'Linha igual a 5.429. Essa comparaçãozinha da segunda para a terceira semana para saber o quanto que aumentou. Pode seguir, Zé. E a gente vai descobrir o seguinte, a gente vai descobrir que da primeira para a segunda semana, os casos aumentaram numa proporção de 1,78, multiplicativamente falando. Você, tipo, multiplicou os casos da primeira semana por 1,78, você chegou nos casos da segunda semana. E da segunda para a terceira semana, foi um número um pouco menor, foi 1,15. Vocês perceberam que tem uma discrepância aí, que, tipo, tem uma grande diferença. Da primeira semana para a segunda semana de novembro, quase dobrou os casos de Covid que foram que apareceram nos relatórios de saúde. E da segunda para a terceira semana foi um pouco menos expressivo. E como que a gente pode explicar isso? Nos exercícios de vestibulares que vocês fazem, geralmente é tudo quadradinho, bonitinho, fechadinho, e tipo, vai ter uma progressão constante. No caso da vida real, e no caso da disseminação do Covid, é um pouco incerto, mas ainda assim a gente consegue descobrir algumas coisas. Que, por exemplo, a gente está descobrindo que os casos estão de fato aumentando, por quê? A razão de ambos os casos, tanto da primeira semana para a segunda semana e da segunda para a terceira, a razão é maior do que 1. E se a razão é maior do que 1, pensa comigo, você tem um número, você multiplica esse número por algo que é maior do que 1, tipo 1,5, ele vai aumentar. Se a razão fosse 1, tipo só 1, ou muito próximo de 1, tipo 1,0001, então a gente saberia que os casos estão estagnados, porque a média semanal continuaria mais ou menos a mesma coisa, a razão sendo igual a 1. Se, na verdade, a razão fosse menor do que 1 e maior do que 0, ou seja, ainda assim positivo, mas menor do que 1, então a gente saberia que os casos estão diminuindo. Você pega um número, multiplica por um valor que seja menor do que 1 e maior do que 0. Então vai diminuir a proporção. E como a gente sabe que essa razão é maior do que 1, então a gente sabe que os casos estão aumentando. Pode seguir em frente.
Perdão, eu só queria fazer um comentário que o Leandro tinha falado, né? Poxa, mas será que está aumentando ou diminuindo em 15%? Se a gente lembrar um pouco das aulas de juros e porcentagem, fazendo aquela formulinha do aumento e da diminuição, a taxa aqui, ó, da primeira semana foi de 1,78, que nem o Michel acabou de mostrar. Se a gente fosse ver isso em porcentagem, seria um aumento de 78%. Eu tinha dito que, né, dava para ver que existia uma tendência de aumento com mais de 15%. Aqui está sendo 78% de aumento de uma semana para outra, o que é tipo um número muito maior do que 15. Está sendo uma tendência de crescimento muito grande. Então, só um comentário que realmente está crescendo mesmo. Então, fique em casa, pelo amor de Deus. E perdão pela interrupção, Michel. Relaxa, fica tranquilo. Pode interromper. Pode interromper para fazer perguntas também. Inclusive, eu sou meio cego, não estava olhando no chat. Responder as duas perguntas da Beatriz. A primeira, acho que já foi respondida, né? O que é a razão da progressão? E ela também pergunta, a taxa de transmissão é aquele dado que mostra que uma pessoa transmite? Nesse caso, a razão de progressão é a taxa de transmissão? Não é. O que o Giovanni trouxe é justamente tipo, o quanto, em média, como foi calculado por cientistas, uma pessoa que está infectada pode transmitir para outras pessoas. E o quanto que uma pessoa que está infectada, que usa máscara, pode transmitir menos. Essa razão é uma razão mais prática, que a gente está utilizando, analisando os dados. No caso da razão que foi tratada com o Giovanni, é mais em relação a você estar infectado, você pode transmitir para, tipo, acho que 6 pessoas que tinha falado, aproximadamente, se você não usa máscara. Aqui, a gente tem que levar em consideração que tem pessoas que não estão infectadas e tem pessoas que estão infectadas que não estão usando máscara. Então, não é a mesma razão. Essa razão é uma razão diferente que a gente está utilizando para calcular o aumento desses casos, analisando as diferentes médias das diferentes semanas de novembro. Espero que tenha ficado claro. Tá tudo certo? Se quiser, tipo, eu posso tentar explicar. Eu vou seguir a explicação e depois eu volto para, tipo, acho que talvez vai ficar um pouco mais claro. Então a gente descobriu que da primeira para a segunda semana aumentou em 1,78. Ou, que nem o Zan falou, 78%, que é muito, é quase dobrar. E da segunda para a terceira semana aumentou em 1,15, que é 15%. E, tipo, tem uma tendência um pouco diferente. Da primeira para a segunda aumentou bastante, da segunda para a terceira aumentou um pouco menos. A gente vai, tipo, por razões de aproximação, só porque, tipo, ficar um pouco mais fácil de entender, a gente vai fazer uma média entre esses dois valores. Tem muita média nisso, eu sei, é chato, mas enfim. Vai fazer uma média entre esses dois valores e a gente vai descobrir que, fazendo essa média, somando um com o outro, dividindo por 2, que o aumento, em média, dos casos em novembro está sendo de 1,5, ou seja, 50%. Pode continuar. E a gente vai além ainda, a gente não vai parar aqui, a gente não vai se saciar só com isso. A gente vai se perguntar se tem como a gente prever o futuro baseado com esses dados que a gente já tem, com essas informações e ferramentas que a gente já tem. Pode continuar. Então, tipo, de novo, só passando a ideia da média que a gente fez entre, tipo, os dois valores da razão de multiplicação de aumento de casos, 1,5. Então, como que a gente sabe quantos casos, em média, terão na semana 4, que na verdade é essa semana? E como a semana não acabou ainda, a gente não tem como saber exatamente. Mas a gente vai meio que prever uma aproximação disso. Então, a gente vai pegar, como diz as teorias de razão, de progressão geométrica, vai pegar o valor da semana 3, que é o A3, que é 5.429, e vai multiplicar por nossa razão, que é 1,5. A gente vai descobrir aproximadamente quanto será o número de casos nessa semana 4. Pode passar. A Ruth perguntou, eu chamo esse 1,5 de média móvel? Sim, tipo, a média móvel seria justamente, tipo, você saber que tem várias médias, a gente compara entre elas. A 1,5 não é a média móvel, na verdade. A média móvel seria, tipo, o valor da semana 3, por exemplo, 5.429. Você tem a média da semana 3. A gente acabou de prever, mais ou menos, a média da semana 4. Então, a gente está fazendo essa comparação entre elas para descobrir a razão de aumento da doença. Então, tipo, a gente descobriu que aproximadamente, o aumento do Covid, da disseminação do Covid em novembro foi de 1,5, ou 50%. E espero que você tenha entendido. E aí, tipo, depois eu volto qualquer coisa. E aí, da semana 4, que eu chamei de A4,
a gente faz esse cálculo de 5.429 multiplicando por 1,5, a gente descobre que aproximadamente o valor da média da semana 4 vai ser de 8.143,5. Ou se quiser aproximar, chama de 8.143 e pode seguir. E também fiz um outro gráfico bonitinho para tipo, justamente indicar esse aumento, tanto o aumento que a gente teve até agora, quanto o aumento que a gente pode ter aproximado e previsto para essa semana. E só para tipo, ressaltar que isso aí foi um cálculo impreciso, a gente usou alguns dados um pouco simples, a gente usou, tipo, foram só 3 semanas que a gente pegou, nem acho que o Zé tinha falado, quanto mais dados, mais preciso, e, tipo, a gente, talvez isso não seja, tipo, tão preciso. Tem vários aplicativos, programas lá, você joga no computador da NASA alguns dados e ele consegue calcular com muito mais eficiência e previsão o que vai acontecer, provavelmente, no futuro. E outra coisa que eu queria falar também é que a intuito da gente estar ensinando tudo isso para vocês é também mostrar que, tipo, a gente sabe, tipo, que eu sei que a maioria de vocês tem pesadelos à noite com matemática, eu também tinha bastante pesadelos à noite com matemática, e, tipo, sempre me perguntava, tipo, qual que é o intuito disso, para que eu preciso aprender isso, para que serve isso, e, tipo, tem algumas utilidades, média móvel, progressão, e, tipo, por exemplo, calcular, tipo, quanto que os casos estão aumentando. Eu vou passar para a Bill, mas antes responder algumas dúvidas. Da Beatriz, significa que seriam 8K de casos novos por dia na semana. Não. Tipo assim, a média é semanal. Então, tipo, na primeira semana, se você pegar todos os casos que teve todos os dias, você soma, divide por 7, tipo, quanto, em média, de casos teve durante essa semana. Na segunda semana, mesma coisa. Na terceira semana, mesma coisa. Da quarta semana que a gente está prevendo, é justamente o número de casos médios que vão ter durante essa semana. Então, tipo, quer dizer que, em média, nessa semana, que é a semana 4, vão ter aproximadamente 8.000 casos em média. Tipo, se você pegasse, tipo, se você fizer esse cálculo, passou essa semana, tipo, você pegar os dados do governo, soma todos os valores, tipo, de todos os dias essa semana, divide por 7, vai chegar num valor aproximado de 8.000. Então, essa é a média móvel que você tinha perguntado. Essa, tipo, a média móvel nada mais é do que essa, tipo, você pegar médias, de, por exemplo, semanais em tempos diferentes. Então, pegou durante a primeira semana de novembro, pegou durante a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana. É isso que é a média móvel. A média móvel é basicamente várias médias diferentes que você vai comparar, tipo, ela vai mudando conforme você vai aumentando o tempo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aí. E se estiver tudo bem, eu passo para a Bill continuar. Tá, vamos lá, passado esse surto matemático, né? Então, muitos de vocês devem ter visto, o Leandro inclusive perguntou antes, né? Não sei o que, será que vai ter uma segunda onda, não sei, uma coisa assim? O que acontece? Qual é a ideia da segunda onda da Covid? Você tem ali, você teve o pico, né, da Covid, a primeira onda, taraná, e aí você teve uma redução. Isso é uma coisa gráfica. Então, você tem o primeiro pico, tem uma redução, aí mantém por um tempo e depois você aumenta de novo essa curva. Então pensa no... deixa eu pensar. Não consigo exemplificar, não coloquei o gráfico, perdão pela falha, mas... Enfim, pensa primeira subida, estabiliza, sobe de novo. Aí o ponto vamos pensar do ponto de vista 100% biológico. Quando a gente se contamina com algum vírus, bactéria, enfim, é muito provável que a gente não se contamine de novo, né? Por exemplo, a gente pegou catapora quando a gente era criança, mas a gente não vai pegar catapora de novo. Por quê? Porque foi criada uma memória imunológica, então a gente sabe como combater esse vírus, enfim, essa bactéria e tudo mais. Só que qual é o problema, né? Por que teve uma segunda onda da Covid? Então, ou melhor, porque está tendo. Porque houve uma mutação no coronavírus, tá? Essas mutações, elas são comuns, digamos assim, de uma maneira geral. Por quê? Qual é o ponto? Riso, Leandro, riso. Qual é o ponto? O coronavírus, ele é um vírus de RNA. O material genético dele é RNA. Qual é o problema de ser um RNA? O RNA, de uma maneira geral, ele é feito pela RNA polimerase, que é uma enzima. Só que qual é o problema? Né? O maior problema de todos é que a RNA polimerase é burra. Ponto. 100% burra. Ela tem que colocar a base. Coloca adenina, coloca uracila, coloca guanina, mas ela vai colocar. Era para ela colocar guanina, ela fez o quê? Toma uma adenina para você. E qual é
Problema. A gente segue sequências determinadas de aminoácidos e tudo mais para formar proteínas, e se aquela sequência não é seguida, a gente cria um negócio não funcional, digamos assim, no nosso caso, mas no caso do coronavírus, por exemplo, você cria uma variação de coronavírus, né? E aí, uma coisa que os cientistas estão em dúvida, né, porque essa segunda onda está se espalhando já pela Europa, mas eles não sabem se ou esse vírus, quando a gente teve essa mutação, ele ficou mais transmissível, ou se ele continua transmissível do mesmo jeito que o primeiro, mas o afrouxamento dessas medidas de isolamento, dessas restrições, ele proporcionou uma maior disseminação. Por enquanto, não sabemos, mas essas são hipóteses fortes, né? Um outro ponto, inclusive, que eu esqueci de comentar, estava no slide, mas eu não li, é que além da RNA polimerase ser burra, não tem um mecanismo de reparar o erro. Eu falei para vocês que era para ela colocar guanina, ela colocou adenina. Só que assim, se fosse uma DNA polimerase, né, que é a enzima que faz o DNA, ela colocaria, não, tá, tudo bem, eu fiz uma adenina, não, vamos cancelar isso aqui, vamos fazer de novo. A RNA polimerase não faz isso, a RNA polimerase não está nem aí, né? E aí, como que eu falo para vocês essa ideia de mutação? Foram feitas algumas coletas, né, das pessoas, tá? Aquele cotonetezinho, aquele cotonete gigante que vai até o fim do mundo. Foram feitas essas coletas no Reino Unido, na Irlanda, na Suíça e em alguns outros países, mas, assim, por cima. No Reino Unido, quando eles coletaram e sequenciaram eles viram qual era a sequência desses vírus, eles perceberam que 90% das sequências de vírus do Reino Unido estavam mutadas. Já na Irlanda, 60%, e na Suíça, entre 30% e 40%, né? O que é preocupante, querendo ou não, porque a gente tem uma nova variação, então isso implica em um problema maior para a vacina, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí a gente entra num outro problema, né? Outro problema não, um outro ponto, tá? Calma aí. A gente tem uma mutação das vacinas que estão sendo desenvolvidas, não vai ler no vírus, calma, vamos lá, a gente vai chegar ainda. Spoilers. A gente pensa no Brasil, que, nossa, o Brasil vai entrar numa segunda onda de Covid, o que está acontecendo? Qual é o problema? Um outro problema, o Brasil ele não saiu da primeira onda de Covid. Triste? Um pouco triste. Um pouco não, muito triste. Eu tô só a Maria Eduarda fazendo assim, exatamente. O Brasil, ele não saiu da primeira onda de Covid. Por quê? Muito pela questão das medidas de restrição, elas não serem bem atendidas. Então, a galera não respeita o isolamento, a galera não usa máscara, fala, não, imagina, vou aqui aglomerar, tá tudo bem, vamos aglomerar, porque é isso que dá, a gente quer aglomerar e acabou. Só que a questão é, vocês já viram, né, com os meninos, que uma pessoa consegue contaminar 5, que contamina mais 5, e a contaminação é gigante. Então, imagina, como que a gente vai reduzir para ter esse, sei lá, de repente chegar nessa segunda onda, que espero que não. Como que a gente vai reduzir se essas medidas de restrição não estão sendo obedecidas? Pode passar. O corona Então, o HIV, ele é mais problemático porque ele é um retrovírus, né? Que ele tem a transcriptase reversa, extremamente problemático e difícil de combater. Por isso que até hoje a gente não tem uma vacina. É muito difícil de resolver todo esse problema. Exatamente. O próprio Velozes e Furiosos, gente. E aí a gente entra num ponto, né? Porque vocês veem, a gente tá nessa pandemia desde março, né? Oficialmente. E aí, tá, tudo bem, a gente tá quase em dezembro, mas por que a gente não tem uma vacina, né? Meu, como assim? É só fazer a vacina, pega o vírus, faz a vacina e bota. Não, não é assim, tá? O que acontece? Vamos lembrar de um detalhe muito importante. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. O que isso representa? Ele está dentro das suas células. Então, tudo que você fizer para ele, você faz para suas células. E aí, imagina que você coloca uma coisa com uma toxicidade alta, você vai se matar. Tá, você matou tudo bem, matou o vírus. Mas você morreu também. Não é vantajoso. Do ponto de vista, tipo, biológico, né? Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente coloca dentro do nosso organismo, em 1000 sentidos, e por isso que a gente tem que analisar direitinho, toxicidade, tudo mais. Aí, um outro ponto, a gente precisa de comprovações de que a vacina, de fato, ela é eficaz, que ela é segura e que ela tem qualidade, né? Porque a gente não, como eu falei, a gente não pode colocar qualquer coisa no nosso organismo sem saber o que aquilo faz, sem saber os danos no futuro, né? Enfim, 1000 questões. Outro ponto, diversas fases de teste são necessárias, né? Por quê? Não adianta você, eu fiz a primeira formulação, então eu vou distribuir essa vacina. Não.
Primeiro você testa em animais, aí depois, se foi ok, aí você avalia várias condições em que essa vacina funciona. Aí, no final, assim, quando estiver próximo da fase de aprovação, você começa os ensaios clínicos, né? Você vai testando em pessoas, tá? Olha só, a lembrança do Leandro tá firme, amém. E aí, como eu já falei antes, por ter uma grande taxa de mutação, a gente não tem um tipo só de coronavírus. Então, a gente faz uma vacina para mas de repente, essa vacina, ela envolve uma sequência X do vírus que no outro não tem. E aí, você está imunizado para uma, não está imunizado para outro. Outro ponto. Vocês devem ter visto que a China fez uma vacina que tem uma eficácia muito alta e tudo mais. E aí, mas aí a galera ficou doida, tipo, nossa, por que não comprou da China? Por que não distribuiu? Por que a gente não tá vacinado pela vacina chinesa e tudo mais? Qual é o problema? A gente pensa na variação genética. Nós estamos aqui, né, no Brasil, a China do outro lado do mundo. Existe uma variação genética muito grande, ainda que sejamos todos humanos, homo sapiens. Então, pode ser que a gente tenha um receptor que aquele povo não tem, pode ser que a gente consiga responder de algumas coisas que o pessoal não consegue, tudo mais, enfim. N coisas, tá? Então, não dá para você pegar essa vacina. Então, a miscigenação no Brasil, ela é muito grande. Então, você precisa de uma coisa que seja padronizada. Como que eles fazem essas vacinas, essas coisas? Eles pegam o conjunto dos genes da população, e eles falam, ok, isso aqui é parecido, então a gente vai usar esse gene aqui, como tem em todo mundo, a gente vai usar para imunizar todo mundo, tá? Eu falo todo mundo, mas claro, pode ter gente que não vai se imunizar, a vacina não é 100%, porque ela às vezes não tem o receptor-alvo, ela não tem, assim, não tem o negócio lá, né? Isso. E aí, o que acontece? O último ponto muito importante, assim, extremamente importante, são as condições adequadas de armazenamento. A gente tem algumas vacinas em desenvolvimento uma das fases mais avançadas, na fase 3, que são a Pfizer-BioNTech, a vacina de Oxford e a Moderna. A Pfizer-BioNTech, ela é uma vacina que é uma parceria entre os Estados Unidos e a Alemanha. A de Oxford é da Inglaterra e a Moderna também é americana. Só que assim, a Pfizer-BioNTech, ela é uma vacina que parece que te induz a produzir mini coronavírus, e aí você começa a responder essas partículas virais, e aí assim você adquire uma imunidade meio ativa, meio passiva, né? É um negócio meio doido, porque você vai estar combatendo de fato o vírus e as suas partículas. Mas qual é o problema da Pfizer-BioNTech? Ela tem uma eficácia de 95%. Isso aí é muito legal, né? Você pensa, putz, uma vacina de 95%. Amo, vou vacinar, bota. Não. Qual é o problema da Pfizer-BioNTech? É uma vacina que ela só consegue ser como é que eu posso dizer? Ela só é eficaz se ela for armazenada a menos 80 graus. Aí você pensa, tá ok, a gente pode fazer freezers super potentes e não sei o quê. Qual é o problema? Pensa na Covid como uma pandemia. Uma pandemia acometeu praticamente todos os continentes. Pensa, uma vacina que você precisa... Calma, pulei aqui um ponto da explicação, um momento. Guarda essa informação. Vacinar diversas pessoas em continentes. Qual é o ponto? Uma vacina normal, uma vacina boa, né? Uma vacina eficiente do ponto de vista econômico, é uma vacina que a gente consegue armazenar no refrigerador simples, vai uns menos 10, até menos 10, menos 10, menos 15. Só que qual é o problema? Esses freezers, esses refrigeradores que conseguem chegar em menos 80, eles são absurdamente caros. Então, a vacina sairia muito cara. Muito, muito, muito cara. Então, não basta a gente considerar que... Eu tô vendo o sofrimento do Leandro. Não, calma, gente, calma. Mas o que acontece? Até agora a gente vê que existem... tudo bem, os testes que foram feitos até agora com a Pfizer-BioNTech mostraram que ela só funciona a menos 80. Só que, isso agora, a gente tá vendo aqui 26 de novembro. Mas pode ser que daqui a alguns meses eles vão achar condições clínicas, isso eu tenho certeza, praticamente, que eles vão achar condições clínicas que essa vacina funciona, Se ela funcionar, se ela conseguir ser armazenada a menos 20, sucesso. Aí a gente pula para Oxford, por exemplo. A vacina de Oxford, ela consegue ser armazenada a uma... Amiga, gente, calma, tem esperança. Porque pensa comigo, é um caminho muito grande até você chegar na fase 3. E Pfizer-BioNTech, Oxford, Moderna, estão todas na fase 3. Então, respira, gente.
ó, um sorriso no rosto ali, um fundo de esperança, a esperança é a última que morre. Com calma. E aí, só que assim, a vacina de Oxford, ela consegue ser armazenada num refrigerador normal, ali. Amiga, eu não posso te afirmar que vai ser uma vacina até fevereiro, mas a esperança existe, tá? E aí, mas só que assim, qual é o problema da Oxford? Respondendo a Bia antes, a Coronavac, ela tá numa fase mais ou menos, é que ela tá sendo aprovada ainda, né? Parece que o Butantan ia submeter para aprovação nesses dias, então eu não sei te dizer, tá? E aí, o que acontece? A de Oxford, ela consegue ser armazenada numa temperatura legal, mas qual é o problema? Ela tem uma eficácia de, tipo, 62%, entendeu? Aí a gente já fica, tipo, 62% é pouco, né? E o que acontece? A Moderna, ela é o que está mais próximo ali, né? Porque ela consegue ser armazenada a -20, mas só por 6 meses, entendeu? Mas assim, existe esperança, por favor, fique em casa, né? Primeiro ponto, né? Até sair uma vacina. Mas tem uma história, talvez, que parece que a partir do segundo semestre, uma parceria com a Fiocruz, eu não lembro direito com quem que a Fiocruz está fazendo essa parceria, que a gente pode rolar uma distribuição bem legal de vacina aqui. É muito provável que as vacinas saiam no primeiro semestre do ano que vem, tipo, aprovadas. Muito provável, eu não digo 100%, tá? Nada é muito certo. A gente não pode falar 100% porque nunca se sabe, né, gente? Nunca se sabe. Mas a gente tem que ter um pingo de esperança e seguir as medidas de restrição, tá? Pode passar. E aí, seguimores, como a gente não tem vacina, por enquanto, para o gatilho de todos, inclusive meu, a gente só resta prevenção pra gente, né? Como que a gente vai se prevenir, então? Não tem lá de alguém cheirando, porque alguém cheirando sou eu. E o resto dos membros, né? Imagino todos. O que acontece? Como que a gente vai se prevenir, então, desse maldito vírus? Primeiro, você precisa lavar as mãos regularmente, né? Porque você vai tocando em superfície, toca. Aí você pega, joga daqui, passa pra cá, passa pro computador, passa pro celular. Lavem as mãos. Segundo ponto, utilizem álcool em gel. Aí eu coloquei 170, por quê? Porque as pessoas falam, só o álcool em gel 70% funciona. Não. Tem um estudo que foi feito que o álcool entre 55 e 75, mais ou menos, funciona da mesma maneira, tal, mas o 70 é o ponto máximo de eficiência. Então, tudo bem, mas como que vende no mercado? É o 70, no mercado, nas farmácias, drogarias, enfim, usem o 70. Só que, assim, tem gente, familiares meus, que quando eles estavam em casa, falaram, me dá álcool em gel, vou passar o álcool em gel. Não, meu amor, se você está em casa, se você pode lavar a mão com água e sabão, lave com água e sabão, tá? Porque aí você faz a bonitinha a lavagem de mãos, porque é muito mais eficiente você lavar com água e sabão. Outro ponto que os meninos já frisaram, utilize máscara sempre, para você reduzir ele de 5 para 1, né? O que acontece? Além disso, cobrir a boca, né, ao tossir e espirrar, para você evitar que as partículas sejam vazadas para o ambiente, né, porque a gente viu que a via de transmissão, ela é respiratória. Outra coisa, como todo mundo imagina que faça, chegou no mercado, pega, vai lavar tudo na pia, taca sabão, detergente em tudo. Por quê? Porque aí você vai desinfetar objetos e tudo mais. Não só compra de supermercado, objetos, perfis e tudo mais. Um outro ponto, vocês devem ter lido e falado assim, Carol, ok, somos vestibulandos, como que vamos combater o estresse? Não só vestibulandos, como universitários do final de semestre. Qual é o problema? Qual é o problema do estresse? Quando a gente fica estressado, a gente produz um hormônio que chama cortisol. Qual é o problema do cortisol? Cortisol mata linfócito. Linfócito é uma das nossas principais células de defesa para coisas mais pesadas. Tipo, um resfriado, uma gripe assim. Não é uma gripezinha, tá? Por favor. Nesse caso. Mas, enfim, uma gripe normal, resfriado e tudo mais, você consegue combater com umas células mais, assim, X. Só que, assim, quando você tem uma coisa pesada, tipo uma Covid-19 e tudo mais, você precisa dessas células de defesa, que chamam linfócitos. Cortisol faz o quê? Cortisol mata linfócito. Ou seja, matar linfócito numa situação pandêmica não é muito legal, né? Então, gente, tentem ficar zen, né? Respirar fundo. Vai passar. Não, vai passar. Daqui a um tempo vai ser uma coisa trivial, infelizmente, porque aconteceu muito BO, né? Como a gente já sabe. Mas, enfim, por enquanto, tentem respirar fundo. E, sim, todo mundo passando muito, muito, muito estresse. E uma outra coisa, né? O ponto principal é do distanciamento, né? Então, mantenha o distanciamento para você evitar entrar em contato com partículas de pessoas doentes. Usem sempre máscara, álcool em gel, sabão. E é isso, gente.
Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Mate, meninas da Bio? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Carol, posso fazer uma pergunta? Pode. Desculpa, Michel, acho que o meu áudio está atrasado. Não, pode perguntar. Deixa eu falar. Quando a gente fala de segunda onda, é só quando a gente vê isso de gráfico? Ou se, vamos supor, aqui no Brasil a gente não está medindo o número de casos direito, e aí se faz um teste e a gente vê que o vírus já está muito mutado. Aí eu posso falar que a gente está numa segunda onda também por isso, ou é só quando, tipo, estabilizou e aumentou de novo? Então, essa segunda onda, ela tem mais relação com estabilizar e aumentar de novo. Qual é o problema do Brasil? O Brasil tá aumentando o número de casos também, tá? Não vou falar para vocês que tá... Ele não chegou na estabilização. Só que qual é o problema desses casos, inclusive? Acho que pode ter um pouco da sua pergunta, mas eu esqueci de comentar, acho que é importante. Tem muito caso subnotificado. O que acontece? Nos hospitais, eles estão observando um aumento dessa síndrome aguda respiratória grave, né, que a gente chama de SARS. Isso é o maior indicativo de Covid que a gente tem. Então, tipo, casa ali. Mas, a princípio, a gente tem uma observação gráfica mesmo. Tá? Inclusive, o Ruth, você tocou numa questão muito importante, porque, tipo, outra coisa que é essencial é falar que existe também subnotificação de casos. Então, tipo, tem bastante gente que, tipo, pega a Covid, não faz o teste, ou se faz o teste, tipo, não é contabilizado no sistema, e que provavelmente tem mais casos do que, tipo, a gente sabe justamente por esse problema. E uma das coisas que seria o ideal seria fazer testagem em massa, para também poder, tipo, localizar onde tem os maiores casos, quais localidades, e, tipo, poder fazer o isolamento mais efetivamente. Quanto à pergunta que fizeram no chat, eu não sei responder com certeza, mas se eu não me engano, é em relação à hernia amostral. Tipo, ainda assim, tem muita gente em contato, nem todo mundo tá imunizado, nem todo mundo, tipo, desenvolveu desenvolveu de fato a imunidade, então é muito difícil você conseguir atingir esse estado de imunidade de rebanho. Você precisaria de mais pessoas curadas, assim, 100% para conseguir, tipo, passar isso, tá? Carolina, inclusive, desculpa se eu tô roubando aqui a fala da Bia, eu tinha visto uma notícia que, inclusive, eu posso pesquisar, passar, que é o Drauzio Varela, que ele fala justamente essa coisa de imunidade de rebanho sem a vacina é uma miragem, porque você precisaria de aproximadamente 70% da população curada, ou seja, tipo, pegou e curou, e para poder ter, tipo, algum tipo de imunidade de rebanho que seja efetiva. Então, tipo, se só 70%, tipo, não, só não, né? Pelo contrário, 70% que curou, imagina quantas pessoas tiveram que ser infectadas e também puderam morrer, sabe? Tipo, então, eu acho que que nem o Drauzio falou, é uma miragem. Inclusive, eu posso pegar essa notícia para mostrar para vocês. E essa é a maior prova pra gente de que a gente toma vacina pra gente e pros outros, né? Porque, por exemplo, a polio você toma e para cuidar das crianças, digamos assim, para evitar que outras crianças tenham polio, por exemplo. Por isso que não tem mais polio no Brasil. Amém, vacinas. Amamos vacinas nessa aula. Gente, a gente pode tirar a fotinha? A gente precisa cantar parabéns para Carol também. Se você quiser ainda gravar, não sei quem tá gravando, é o Zan, a gente pode... Eu vou interromper. Não interrompe, Isabela, a gente vai cantar na íntegra. A pessoa que tá vendo gravada, você mesmo, cante parabéns junto com a gente. Venha nessa, vamos lá. Por favor, gente, não me deixe sozinho. Vai! É 1, é 2, é 3. Parabéns pra você. E é nessa que eu vou, é nessa aí. É isso aí. Carol. Você, pessoa que tava vendo gravada... Gente, vocês são tudo sincronizado pra mim. Vamos tirar uma fotinho? Nossa, linda, maravilhosa. Obrigada, gente. Tô jogando elogio, gente. A gente vai tirar a fotinho. E, Tchau, depois você passa isso pra mim, que eu mando no grupo, porque por chat eu não entro. Vamos tirar a fotinho, pessoal. Só uma coisa, 2 segundos, desculpa estragar o momento. É só que, tipo, infelizmente, acho que a Folha você precisa, tipo, ter inscrição, um negócio assim. O que eu recomendo vocês, tipo assim, vocês não ouvirem isso de mim.